Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo, dando sequência aqui ao Guia da Copa do Mundo. Hoje é dia de falarmos do Grupo D, o grupo da última seleção anfitriã da Copa do Mundo, né? Principal anfitriã da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos, né? O Grupo D que tem, além dos Estados Unidos, né, o Paraguai, que volta a uma Copa do Mundo, a Austrália e a seleção da Turquia, que também volta a uma Copa do Mundo. Desde 2002 a Turquia não disputava uma Copa do Mundo, então vamos aqui conhecer as seleções desse Grupo D. Começando pela anfitriã, né, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, país de 349 milhões de habitantes, né, possui 50 estados, né, que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, né. É um país enorme, assim, com várias cidades importantes como Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, né, Filadélfia, né, o berço ali da democracia americana, né. E assim, os Estados Unidos, eles vêm para a sua 12ª participação em Copas do Mundo. A sua melhor participação foi lá em 1930, né? Lá em 1930, na primeira Copa do Mundo, os Estados Unidos ele conseguiu chegar até a semifinal, né? Ela perdeu a semifinal para a Argentina, ficou fora da final, mas foi a melhor participação dos Estados Unidos, que ficou naquela Copa no 3º lugar. E depois, né, na era moderna das Copas do Mundo, né, os Estados Unidos vêm participando regularmente de Copa do Mundo, né, desde 1990, né. Os Estados Unidos só ficou de fora da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, né. Na época foi um tremendo de um problema, de uma crise, né, porque era uma coisa impensável, né, os Estados Unidos ficarem fora da Copa do Mundo, né, porque os Estados Unidos ao lado do México, hoje a grande força da CONCACAF, e isso desencadeou uma tremenda crise, né? A saída de comando técnico, os jogadores daquela geração, daquela boa geração de 2014, que jogou aqui no Brasil, se aposentou da seleção, e aí foi meio que, a partir dali, foi feito um trabalho para que os Estados Unidos principalmente um trabalho de base, para que os Estados Unidos melhorasse, visando justamente a preparação para a Copa do Mundo de 2026, que seria sediada no país. Como eu disse, os Estados Unidos desde 1990 participam regularmente das Copas do Mundo, e a melhor campanha dos Estados Unidos, assim, na era moderna das Copas, né, foi em 2002, né? 2002 os Estados Unidos avançou, foi até as quartas de final, naquela seleção que caiu no grupo de Portugal, né? E estreou vencendo Portugal por 3-2 na estreia. Aquele time que já contava com nomes bem conhecidos como o Landon Donovan, o McBride, o Reina, o Dempsey, né? O Friedel, o goleiro, né? E depois nós tivemos a geração de 2010 e 2014, né, que jogaram sob o comando lá do Bob Bradley e depois do Jürgen Klinsmann, né, aquela geração dos Estados Unidos que jogou as Copas de 2010 e 2014, que tinha o Michael Bradley, né, volante, carequinha, que jogou na Roma, jogou no Toronto. Você tinha o Donovan ainda, o Donovan não jogou 2014, mas jogou 2010. Você tinha o Dempsey, você tinha o goleiro Tim Howard, né, o bom goleiro Tim Howard, que fez uma ótima Copa aqui no Brasil em 2014, você tinha o Jermaine Jones, enfim, outros tantos nomes aí que ficaram por tanto tempo defendendo a seleção norte-americana. Em 2022, né, os Estados Unidos voltou para a Copa do Mundo, né, depois de não estar presente em 2018, e foi até as oitavas de final, né? Nas oitavas de final, treinado pelo Greg Berhalter, né, o treinador então dos Estados Unidos, levou o time até as oitavas de final. E para chegar nas oitavas de final, né, os Estados Unidos venceu na primeira fase o Irã,
né? Teve esse jogo, teve esse segundo encontro entre Irã e Estados Unidos. O primeiro deles foi na Copa de 1998, né? O Irã venceu na ocasião por 2-1, no chamado Jogo da Paz, né? Havia um temor em cima desse jogo na época de 98. E depois, em 2022, eles voltariam a se enfrentar e agora os Estados Unidos sairiam vencedores por 1-0, né? E os Estados Unidos classificaria para as oitavas e nas oitavas seria eliminado pela seleção da Holanda. No ciclo para a Copa de 23, para a Copa de 2026, né, os Estados Unidos não disputou a eliminatória, né? Então os Estados Unidos jogou as Copas Ouro, né, duas Copas Ouro, né? De 2023 ficou na semifinal e de 2025 ficou com o vice-campeonato. Também jogou a Copa América, né, e ficou na fase de grupos, né, a Copa América de 2024, que os Estados Unidos sediou, né, foi nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ficou na fase de grupos. E teve também Nations League, que perdeu também, ficou de fora ali da decisão. Os Estados Unidos levou um hat-trick de eliminações aí para a seleção do Panamá, né? E o Panamá meio que os Estados Unidos virou freguês aí do Panamá com 3 eliminações aí na Copa Ouro, Copa América e também Nations League, né? E esse vice-campeonato em 2025, né, foi um vice-campeonato meio doído, né? Porque a Copa Ouro é uma competição da CONCACAF que normalmente é disputada nos Estados Unidos, é sempre disputada nos Estados Unidos, e perdeu para o rival México, né? Perdeu numa final bem tensa, uma final que deu confusão, deu todo aquele clima de jogo entre rivais aí, entre Estados Unidos e México. E o ciclo foi muito difícil, com troca de treinadores, né? O treinador, o Greg Menhalter, foi o técnico da seleção norte-americana na Copa de 22, chegou até as oitavas de final, e quando acabou a Copa de 2022, ele teve um problema ali com a federação, um atrito com a federação norte-americana, e ele, num primeiro momento, ele deixou o comando da seleção norte-americana. O seu auxiliar ficou comandando a equipe, mas ele voltou para a Copa América. E na Copa América ele já era bem criticado, a seleção dele já não era uma seleção muito bem vista, assim, que estava precisando trocar de técnico. O desempenho na Copa América, né, a eliminação para o Panamá foi o estopim, e aí ele pediu, ele realmente deixou a seleção, ele deixou a seleção dos Estados Unidos após a Copa América, e aí os Estados Unidos foi buscar um novo técnico, negociou com o Josh Marsh, treinador americano que acabou aceitando trabalhar no Canadá, né, no vizinho Canadá, e aí conseguiu contratar o Maurício Pochettino, treinador argentino, né, que chegou em 2024, treinou Chelsea, Tottenham, PSG, né? E aceitou o desafio de comandar a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, né? O Maurício Pochettino, ele chegou em 2024 e ele ainda está tentando ali dar uma cara para esse time dos Estados Unidos. A seleção dos Estados Unidos, ela não tem ali um padrão de jogo, uma cara definida, uma maneira de jogar, né? O Maurício Pochettino está tentando encontrar o melhor jeito de fazer essa seleção jogar, está tendo muitos problemas com defensivos, né? E está fazendo umas experiências que eu acho que não funcionam bem para determinados jogadores, né? Por exemplo, ele está pegando o Timothy Weah, que é um ponta, um atacante, e está usando ele para jogar de ala, de lateral. O que eu acho um erro. O Timothy Weah é um cara de ataque. Acho que ele jogando de lateral, de ala, você perde muito do potencial dele. Os destaques da seleção americana, né? O grande jogador é o Christian Pulisic, 27 anos, meia atacante do Milan da Itália, né? O Weston McKennie, volante, meia, tá jogando até mais à frente na Juventus, 27 anos também, um outro pilar desse time norte-americano, né, jogador da Juventus. O Folarin Balogun é um atacante de origem nigeriana, né, tem 24 anos, e ele é a grande esperança dos Estados Unidos em ter um camisa 9 de novo, né, um bom camisa 9. Os Estados Unidos, ele depois da aposentadoria ali do McBride e também a aposentadoria do Outdoor, né, os Estados Unidos ficou ali sem um camisa 9, uma referência, um goleador ali, e o Balogun desponta como sendo esse camisa 9, 24 anos, atacante do Mônaco. O Malik Tillman, né, 23 anos, jogador que jogou
no Bayern de Munique, jogou no PSV, é um dos grandes jogadores hoje norte-americanos, joga no Bayer Leverkusen da Alemanha. O Timothy Weah, 26 anos, filho do George Weah, né, jogador da Libéria, melhor jogador do mundo, o único jogador africano a ser o melhor jogador do mundo, né? O Timothy Weah está jogando no Olympique de Marseille. O Serginho Dest, 25 anos, lateral direito e lateral esquerdo, pode jogar nas duas. Voltou, né? Teve uma passagem, pintou muito bem no Ajax, foi jogar no Barcelona. Teve um momento ali que ficou fora da seleção, tá jogando no PSV e tá de novo na seleção norte-americana. E tem outros jogadores, né? Tem o Alex Ferguson, lateral direito de 21 anos do Villarreal, que pode ser titular, o Chris Richards, o Anthony Robson do Fulham, o Tesman, né, jogador do Lyon, né? E tem uma briga no gol, né? Tem uma dúvida no gol, pode ser que o Turner, né, que é o titular, ele pode perder a posição aí pro Freeze, né, na posição de goleiro. Existe até essa dúvida de quem vai ser o goleiro da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, né? Indo agora para o Paraguai. O Paraguai, país de 7 milhões de habitantes, né, sem saída para o mar, né, que faz fronteira ali com a fronteira de Brasil e Bolívia, né? Paraguai tem ali na fronteira com o Paraguai tem a usina de Itaipu, né? Ali na famosa usina de Itaipu na fronteira com o Paraguai, né? E a capital é Assunção, né? E os idiomas locais, né, são o espanhol, o castelhano e o guarani, né? O Paraguai é um povo que tem uma colônia, uma população indígena muito forte lá. Tem 9 participações em Copas do Mundo, né? A última delas foi em 2010 e foi a sua melhor participação, né? Alcançou as quartas de final, foi o melhor resultado, treinado pelo Tata Martino, né? Na ocasião, o Paraguai sobreviveu a um grupo que tinha a Itália, a Nova Zelândia e a Eslováquia, ficou em primeiro lugar nesse grupo, e aí passou nas oitavas de final e depois nas quartas foi derrotado pela Espanha, né, que viria a ser campeã. O Paraguai esteve perto de eliminar a Espanha nesse jogo. Teve um pênalti nesse jogo, teve um pênalti que o Oscar Cardoso bateu e perdeu. Se faz 1-0 ali, talvez a história seria outra, né? Talvez a Espanha não seria campeã do mundo, e aí nós teremos uma campeã diferente, né? Depois de 2010, o Paraguai passou por um grande problema assim, de seleções ruins, de treinadores que não conseguiam fazer a seleção voltar a jogar um bom futebol que pudesse alçar a disputar de novo uma Copa do Mundo. O ciclo para essa Copa do Mundo começou com a Copa América, né, de 2024, sob o comando do Daniel Garneiro, né, treinador aí que passou por Libertad, Nacional do Paraguai, Olímpia, né? Mas na Copa América o time ficou na fase de grupos. E depois da Copa América, inclusive levou uma goleada do Brasil no segundo jogo, o Paraguai decidiu trocar o técnico. E ele percebeu que lá na Costa Rica tinha um nome muito bom que ele podia contratar, que era o Gustavo Alfaro, treinador argentino, né, que treinou o Boca Juniors, né, que treinou o Boca Juniors, treinou a seleção do Equador na última Copa de 2022. Então eles contrataram o Gustavo Alfaro, que estava lá na Costa Rica. E aí o Gustavo Alfaro chega e o time muda da água para o vinho. O time começou as eliminatórias muito ruim, né? Mas depois deu uma recuperada sob o comando do Gustavo Alfaro. Tanto é que o Gustavo Alfaro, quando ele chega, o Paraguai, ele melhora, ele ganha jogos, ele entra na zona de classificação para a Copa do Mundo, e o Gustavo Alfaro, ele simplesmente vence o Brasil em Assunção por 1-0, ele ganha da Argentina e ganha do Uruguai, ele ganha dos 3 principais times aí da América do Sul, quer dizer, mostrando que ele chegou e mudou o time da água para o vinho, né? Campanha final do Uruguai nas eliminatórias foi de 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, e um 6º lugar, né, que garantiu uma vaga direta para o país voltando a uma Copa do Mundo, né? Os destaques da seleção paraguaia são o Julio Ciso, que é o grande nome dessa seleção, tem 22 anos, é o grande craque dessa seleção aos 22 anos, atacante, que está jogando agora no Strasbourg, da França, mas já jogou no Brighton.
O Miguel Almiron, de 32 anos, outro atacante que está jogando no Atlanta dos Estados Unidos, voltou para o Atlanta dos Estados Unidos, ele teve uma passagem longa ali pelo Newcastle, e jogadores que atuam aqui no Brasil, né? Gustavo Gomes, zagueiro, capitão do time, com 33 anos, zagueiro do Palmeiras, xerifão do Palmeiras. Você tem o Bobadilha, do São Paulo, né? Volante, Damião Bobadilha, do São Paulo, volante, filho do Aldo Bobadilha, goleiro, histórico da seleção do Paraguai. Você tem o Diego Gomes, meia de 23 anos do Brighton, que é uma esperança, um nome novo dessa seleção. O Alderete, zagueiro de 29 anos do Sunderland. E mais zagueiros, assim, o forte do Paraguai sempre foi zagueiros, né? O Fabián Balbuena, zagueiro do Grêmio, com 34 anos, está convocado. O Júnior Alonso, de 33 anos, do Galo, né? Do Atlético Mineiro. O Júnior Alonso, na seleção do Paraguai, ele atua como lateral esquerdo muitas vezes. Então é bem provável que a gente veja um Paraguai com um esquema de linha de 4, com o Júnior Alonso atuando como lateral esquerdo. E tem outros nomes como o Mateu Gamarra, que era do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, está jogando no Olímpia. O Ángel Romero, né, grande ídolo aí do Corinthians, né, 33 anos, está jogando no Boca Juniors. E tem uma briga interessante no gol. O Paraguai, ele começa as eliminatórias com o goleiro do São Paulo, o Carlos Coronel, que é um brasileiro, né, que nasceu ali na fronteira, nasceu em Ponta Porã, mas defende a seleção do Paraguai. Ele foi o goleiro titular. Quando o Alfaro chega, o Alfaro ele perde a posição titular e o Gatito Fernandes reassume a posição. E aí, a lista do Paraguai, a lista final do Paraguai ainda não saiu. E nessa lista tem 5 ou 6 goleiros. E o Coronel, que está jogando no São Paulo, pode ser que fique de fora. Porque assim, o Gatito Fernandes deve ir. E o Alfaro pediu a naturalização de um goleiro uruguaio chamado Gaston Vieira, que é um uruguaio que joga há muito tempo lá no Paraguai. E assim, se o Alfaro pediu a naturalização dele, eu entendo que ele será convocado. E aí sobra uma vaga. Será que essa vaga fica com o Coronel ou será de outro goleiro? Tem o Espínola, goleiro do Olímpia, tem o Morínigo, que é outro goleiro que está ali também na briga. E o Coronel tá ali. Ele infelizmente veio para o São Paulo e jogou muito pouco, né? E aí tá tentando ver se ele consegue convencer o técnico aí a ficar nessa lista final aí, torcendo para que ele fique aí pelo menos com uma das vagas aí no gol da seleção paraguaia. Indo para a Austrália agora, o Socceroos, né? A Austrália é um país de 27 milhões de habitantes, né? Cercado pelo Oceano Índico e Pacífico, né? As suas principais cidades são Sydney, né, sede dos Jogos Olímpicos de 2000, né, e também sede onde fica lá a famosa Sydney Opera House, aquele monumento lá com aquela arquitetura com conchas, né, em formato de conchas, né. A cidade de Perth, Adelaide, onde era disputado o antigo Grande Prêmio da Fórmula 1, o Melbourne, onde é o atual Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, e Brisbane, né? Brisbane é onde vai ser sede da Olimpíada de 2032, né? Brisbane vai sediar a Olimpíada de 2032. E a capital do país é Canberra, né? Muita gente acha que é Sydney, né? Mas a capital do país mesmo, a capital da Austrália é Canberra. E a Austrália também é conhecida pela sua fauna e sua flora, né? Com cangurus, koalas, ornitorrincos, né? O diabo da Tasmânia, o casuar, que é uma ave parecida com um avestruz, né? São algumas características assim famosas da Austrália, também a grande barreira de corais, né? Lá da Austrália, né? No futebol, geograficamente, a Austrália ela fica na Oceania, né? É um país da Oceania. Porém, a seleção de futebol joga a eliminatória da Ásia desde 2006, né? Depois de se classificar via a eliminatória, via a repescagem, ainda pela Oceania, para a Copa do Mundo 2006, a Austrália pediu para a FIFA a mudança, para que ela jogasse a eliminatória da Ásia, com 2 motivos principais. Ela queria a vaga direta, poder ter uma vaga direta na Copa do Mundo, não queria ter, porque a Oceania sempre teve uma meia vaga, sempre teve uma vaga na repescagem, ela nunca teve uma vaga direta na Copa do Mundo, e a Austrália pretendia ter, jogando pela Ásia, ter essa vaga direta toda disputando a eliminatória asiática, e também foi uma coisa assim que a Austrália entendeu que o nível da eliminatória asiática seria melhor
para ela crescer ali como seleção, o futebol australiano crescer, o futebol da seleção crescer. Então, a Austrália foi jogar pela Ásia, né? E a Austrália só havia jogado uma Copa do Mundo em 1974. E desde 2006 ela vem participando seguidamente da Copa do Mundo. Essa vai ser a 7ª participação da Austrália e o melhor resultado, né? Foram duas oitavas de final, né? Oitavas de final de 2022 e as oitavas de final em 2006, né? Quando foi eliminada pela campeã Itália. No ciclo para a Copa do Mundo, né? A Austrália disputou a Copa da Ásia, parou nas quartas de final. Nas eliminatórias foram 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, segundo lugar no seu grupo, e tem como treinador o Tony Popovic. Tony Popovic é um técnico australiano, tá desde 2024 no comando da seleção. A Austrália, ela parou de apostar em técnicos estrangeiros, né? A Austrália apostou muito em técnicos holandeses, né? Gus Hiddink, o Pim Verbeek, o Bert van Marwijk, né? E já desde 2014 ela vem apostando em técnicos locais. Teve o Postecoglou, né? Que treinou o Tottenham recentemente como treinador em 2014. Teve o Graham Arnold na Copa do Mundo de 2022 e agora vem com o Tony Popovic. O Tony Popovic jogou a Copa do Mundo de 2006, inclusive a Austrália jogou contra o Brasil, né? Nessa Copa do Mundo, tem 52 anos, e ele tem um título, né, o grande título dele, o grande trabalho dele, ele ganhou uma Liga dos Campeões da Ásia, pelo Western Sydney Wanderers, né, a Austrália, times da Austrália passaram a jogar as competições asiáticas, e ele foi campeão por esse time em 2014, né, foi o grande título da carreira dele. Falando dos destaques da seleção da Austrália, o grande destaque é o Jordan Boss, lateral esquerdo de 23 anos do Feyenoord, o Jackson Irvine de 33 anos do Sampoli, e 2 jogadores que são imigrantes, né? São filhos de imigrantes que moram na Austrália e jogam pela Austrália, né? O Mohamed Touré, 22 anos, do Norwich, e o Nestor Iracunda, de 20 anos, um ponta do Watford, né? Também o Alessandro Circati, de 22 anos, zagueiro, que joga no Parma e quase foi jogar pela seleção da Itália, mas no final preferiu jogar pela seleção da Austrália. E o Matthew Ryan, goleiro de 34 anos do Levante da Espanha, tá desde 2014 no gol da seleção, são os grandes nomes aí da Austrália nessa Copa do Mundo. E por último, vamos falar da Turquia. A Turquia, país de 87 milhões de habitantes, né, que se estende aí do leste da Europa ao oeste da Ásia, é um país transcontinental, né, que abriga 2 continentes, que está em 2 continentes, né, e mantém conexões culturais com os dois, com os antigos impérios aí, grego, persa, romano, bizantino, né, e otomano, né. A capital do país é Ankara, né, e a principal cidade é a cosmopolita cidade de Istambul, a antiga Constantinopla, né. No estreito ali de Bósforo, né? No futebol, essa vai ser apenas a 3ª Copa do Mundo da Turquia, e é incrível, né? A Turquia é um país que gosta muito de futebol, tem uma liga muito importante, uma torcidas fanáticas e tal, e vai disputar apenas a sua 3ª Copa do Mundo. Jogou em 1954 e jogou 2002 no grupo do Brasil, quando fez a melhor campanha, ficando na 3ª posição, perdendo para o Brasil 2 vezes, né? Na fase de grupos e na semifinal. Em 2024, o ciclo da Turquia. Na Euro 2024 chegou até as quartas de final, eliminada pela Holanda. Depois, nas eliminatórias, teve 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Teve uma goleada feia para a Espanha de 6-0, mas foi para a repescagem, né? E na repescagem eliminou Romênia e Kosovo e conseguiu a vaga na Copa do Mundo, voltando à Copa do Mundo depois de muito tempo. O treinador é o Vincenzo Montella, ex-atacante da Roma, né, de 51 anos, ele está lá na seleção já há algum tempo, e ele conseguiu bons resultados, ele vem conseguindo bons resultados na seleção da Turquia, ele tem apenas 1 derrota em 8 jogos, né, e os destaques da equipe, né,
o Arda Güler, meia do Real Madrid, o Kenan Yildiz, 21 anos, os dois destaques, né? O Arda Güler e o Kenan Yildiz, de 21 anos, o Arda Güler do Real e o Kenan Yildiz da Juventus, são os dois grandes nomes. Também o Çalhanoğlu da Inter de Milão, com 32 anos, é o meio campista. Também aí outros nomes, o Artur Kuglu, 27 anos do Fenerbahçe, o Demiral, Neri Demiral, de 28 anos do Al Ahly da Arábia Saudita, o Çalhanoğlu, né, de 26 anos do Brighton, e o Koksu, né, 25 anos, jogador do Besiktas, né, e entre outros jogadores, né, o Kabak, o Son Seosu, o Yusek, né, o Sakir, goleiro, o Özcan, né, são nomes aí importantes aí da seleção da Turquia, né, o Çelik da Roma, né, também o lateral direito, o zagueiro da Roma. Palpite para o grupo: a Turquia é o grande favorito para o grupo, né? Para mim vai passar na primeira fase. E aí é o seguinte, para mim eu acho que o Paraguai pega a segunda vaga. Os Estados Unidos não tá bem e eu acho que vai ter dificuldades nesse grupo. A estreia dos Estados Unidos vai ser muito importante, né? Se os Estados Unidos perde pontos, por exemplo, a Austrália, ele tem que ganhar da Austrália, né? E aí pode ser que ele consiga se classificar. Os Estados Unidos fez amistosos contra Paraguai, Austrália e Turquia, né, durante o ciclo, né, e conseguiu 2 vitórias, né, venceu o Paraguai e a Austrália e foi derrotado pela Turquia, né, fez 6 pontos. Se o desempenho for o mesmo na Copa do Mundo, então a vaga está garantida aí em primeiro ou em segundo lugar. Mas é isso, meus favoritos. Então, Turquia e Paraguai nesse grupo, com os Estados Unidos talvez pegando um melhor terceiro. Mas é isso, essa foi a análise do grupo D da Copa do Mundo. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e até a próxima.